Um feliz sábado a todos. É um motivo de muita alegria e um privilégio estar aqui com vocês na Igreja Central de Bauru. Eu quero agradecer à igreja por essa oportunidade. E como o pastor Anderson comentou, meu nome é Vinícius, eu sou lá da Igreja de Pederneiras e eu trago uma saudação dos irmãos para vocês também. Eu sei que alguns de vocês já estiveram lá conosco e todos vocês estão convidados também para estarem lá, para participarem do nosso culto, participarem dos nossos eventos também. Vai ser um motivo de muita alegria. Como o pastor comentou, não estou sozinho. Eu trouxe reforços, comigo. Então eu trouxe a minha esposa. Não precisa ficar em pé não, só dá um beijinho. A minha mãe também está comigo. O meu sogro está aqui filmando. E por último, não menos querida, minha sogra. Está conosco também, Uma saudação para minha sogra. Bom, a Elô, ela esteve lá conosco no sábado passado, pregando para a gente lá, e para retribuir o convite, ela me convidou para estar aqui hoje, num dia especial, como já foi falado, que é o dia da superação jovem. Então, eles escolheram um jovem, apesar de não parecer eu ainda sou jovem, para trazer uma mensagem para vocês. Mas a mensagem que eu quero trazer nessa manhã, ela quer falar a você que é jovem, mas ela quer falar também a você, que já é mais experiente. Você que já foi jovem um dia. E neste momento eu quero convidar você, que é jovem, você que já foi jovem, a cumprimentar o irmão que está do seu lado e dizer assim: você é um jovem aos olhos de Deus. Cumprimente o seu irmão, cumprimente os jovens. E vivendo em um mundo cada vez mais contaminado pelo pecado. Um mundo que está cada vez mais corrompido pelo pecado. Onde os obstáculos, os desafios que o povo de Deus enfrenta parecem se tornar cada vez mais difíceis de serem ultrapassados. Quando eu olho para a minha juventude, quando eu era um adolescente, quando eu ainda não era adulto, isso não faz tanto tempo assim, e comparo com a realidade que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles vivem hoje, eu consigo perceber as diferenças. Eu consigo perceber que os problemas, as dificuldades, elas parecem ter evoluído junto com a tecnologia, junto com a melhoria de vida. Hoje nós vemos famílias cada vez mais desestruturadas, famílias que não conseguem dar o apoio que os jovens precisam em um momento tão delicado da vida. Nós vemos jovens cada vez mais enfrentando problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nós vemos jovens que se trancam em seus quartos, jovens que vivem uma vida online, mas se esquecem de viver a vida real, se esquecem de estar com as pessoas mais importantes, as pessoas físicas que os rodeiam. E talvez você que é um pouco mais experiente do que eu, talvez quando você olha para trás e se lembra da sua juventude, você tenha ainda mais certeza de como as coisas estão diferentes agora. Talvez você se lembre do que era ser feliz para um jovem algum tempo atrás. Você se lembra que felicidade para você era estar na rua brincando de maneira inocente com os seus amigos, sem se preocupar com a violência, sem se preocupar com todos esses problemas que nós temos hoje. Talvez você se lembre que felicidade para você era estar com os pés descalços, brincando, sem se preocupar com a internet, sem se preocupar em ficar postando o que você está fazendo, onde você está, tentando agradar as pessoas no mundo online. Eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência de poder brincar na rua, de poder viver uma juventude onde nós não estávamos tão preocupados com a violência, com os problemas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já brincou de rodar peão? Levanta a mão. Algumas pessoas nem sabem o que é isso, Quem aqui já jogou bolinha de gude na rua com os amigos? E nós corríamos ali para fazer um campo de burquinho. E o nosso jogo tinha tanta regra, a gente inventava, parecia os fariseus jogando burquinho ali. E tinha tanta regra que ficou tão difícil de jogar que a gente parou. E tanta regra que a gente inventava. Quem aqui brincou de 5 Marias? Esses daí são os mais experientes, Revela a idade de alguns aí, Essa, você também? Que coisa. Bom, mas o fato é que todos nós, inclusive os jovens, conseguem perceber que os problemas que a juventude enfrenta hoje, eles são problemas diferentes. Eles são problemas que diariamente tentam afastar esses jovens da palavra de Deus. Sim, de manter os jovens puros, manter os jovens no caminho de Deus, ela não é uma preocupação nova.
ela é uma preocupação muito antiga. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler um verso desse salmo, que é o maior salmo que nós temos na Bíblia. Salmo 119. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. E neste momento nós pedimos que o Senhor nos dê o Teu entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós compreendamos a Tua vontade. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, verso 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? Em um passado muito distante do nosso, o salmista, ele faz essa pergunta, em uma realidade totalmente diferente da que nós vivemos um dia como jovens, e da realidade que os jovens vivem hoje. O salmista se pergunta, como pode a juventude se manter pura? E é importante nós refletirmos na resposta que o salmista dá para o seu próprio questionamento. O salmista não diz para nós que, para manter o jovem puro, nós precisamos colocar ele numa boa escola. Nós precisamos fazer com que ele more numa localização privilegiada, longe das violências da rua. Ele não diz que para o jovem se manter puro no caminho, nós temos que privá-lo ele de todas as coisas do mundo. O salmista, para responder o seu questionamento, ele diz que o jovem precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Então, para manter o jovem, a conduta do jovem pura, somente vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu gosto muito dos versos lá do Evangelho de João, que dizem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois em João 17 nós temos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E essa é uma realidade que nós, jovens, precisamos entender. Somente a palavra de Deus pode nos fazer permanecer puros em um mundo de pecado. Nessa semana eu estava ouvindo um podcast do Thiago Brunet, não sei quantos conhecem, e ele estava contando uma experiência onde ele conversou com uma pessoa que tinha muito dinheiro, um bilionário. E esse bilionário disse para ele que ele poderia viver a vida da forma como ele quisesse. Os seus filhos também gastaram o dinheiro que eles tinham, da forma que eles bem entendessem. Os seus netos também. E mesmo assim, a fortuna dele não terminaria. E o Thiago Brunet disse para ele que se ele pudesse fazer o mesmo, se ele tivesse muito dinheiro e pudesse doar a sua fortuna, doar todas as suas riquezas, com um único propósito, ele investiria tudo que ele tinha na pregação do Evangelho. Porque somente a palavra de Deus pode trazer transformação na nossa vida, em todas as esferas da nossa vida. Somente a palavra de Deus pode transformar para melhor o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ambições, os nossos anseios, as nossas prioridades. Querido jovem que está aqui nessa manhã, nós sabemos que vocês almejam muitas coisas, que vocês carregam dentro de vocês muitas preocupações, muitas vontades, e a cada fase da nossa vida nós temos preocupações diferentes. Talvez você está vivendo uma fase onde a sua preocupação é se sentir aceito pelas pessoas nas quais você convive. Talvez você vive numa fase onde você se preocupa em arrumar uma namorada, um namorado. Talvez você se preocupa com a sua faculdade, conseguir um bom emprego, ou você já está na fase de pensar na sua aposentadoria. Mas é fato que a nossa vida só vai ter um significado pleno quando nós colocarmos como prioridade para as nossas vontades um desejo profundo de vivermos a palavra de Deus, de estarmos alicerçados na palavra de Deus, porque somente ela é capaz de transformar todo o nosso ser, é capaz de nos blindar das armadilhas do inimigo. Mas nós precisamos refletir nisso e nós precisamos ser sinceros. Eu, como um jovem, um pouco mais experiente, já terminando a fase da juventude, com 33 anos, eu preciso admitir, assim como você também, de que nem sempre é fácil manter o foco nas coisas do céu. Nem sempre é fácil permanecermos fiéis quando nós estamos vivendo em um mundo com tantas tentações. Nós somos bombardeados diariamente por influências negativas no nosso trabalho, com os nossos amigos, na escola,
às vezes até mesmo dentro da nossa própria família. Nós vivemos na contramão de um mundo, nós vivemos nadando contra a correnteza, em um mundo que quer fazer com que nós sejamos apenas mais um na multidão, mais um vivendo sem nos importarmos com o amanhã, mais um vivendo sem se preocupar em cumprir a vontade de Deus. Mas eu gosto muito de um conselho que Paulo nos deixou, lá no livro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos diz que nós não devemos nos moldar com o padrão deste mundo. O mundo que vive um padrão diferente do nosso. Nós não devemos fazer o que o mundo está fazendo, só porque é a onda do momento. Nós jovens não devemos ir para os mesmos lugares que os nossos amigos, que as pessoas com as quais nós olhamos para elas muitas vezes como espelho, do mesmo lugar que elas vão. Nós sabemos que essa não é a vontade de Deus para nós. Na continuação do relato do capítulo 12, Paulo ele fala sobre a importância de todos nós, além de renovarmos a nossa mente, estarmos conectados com um só propósito. E nós lemos assim a partir do verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todos nós somos um membro de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Querido jovem, você também faz parte deste corpo de Cristo. E nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem desse amor, que não conhecem dessa misericórdia. E você precisa, querido jovem, se sentir parte fundamental desse corpo. Você precisa se sentir amado por Deus para realizar essa obra que Deus quer fazer através de você, com os seus dons e com os seus talentos. Através da sua energia, através do seu entusiasmo, através da sua motivação e de todos os outros atributos que Deus colocou na sua vida. Deus quer usar você como uma poderosa ferramenta na pregação do Evangelho. Mas para isso, meu querido jovem, você precisa estar de coração aberto para ser preparado por Deus, para ser moldado por Deus. Os obstáculos, eles certamente virão na vida de todos nós aqui. E nós só teremos força para continuar firmes nesse caminho, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. E nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês histórias de alguns personagens, alguns jovens que foram levantados por Deus para serem instrumento na vida das outras pessoas. E o primeiro é um dos meus personagens favoritos, que é a história de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um tratamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei.
Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O primeiro ponto que nós temos que refletir sobre essa introdução aqui ao livro de Daniel: Daniel e seus amigos, eles foram retirados ali da sua terra natal, retirados do reino de Judá e levados para a Babilônia por causa de algo que estava além do seu controle, por algo que não tinha sido causado por ele. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vemos que o cativeiro babilônico foi um juízo de Deus para um povo que constantemente quebrava aliança com o Deus de Israel, para um povo que constantemente era desobediente. Então a vida daqueles jovens estava sendo mudada naquele momento por algo que não havia sido causado por eles. Isso acontece muitas vezes conosco também. Muitas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, por lutas, por provações que estão além do nosso controle. E a primeira tendência que nós temos muitas vezes é culpar a Deus pelo nosso sofrimento. Mas nós precisamos entender que assim como aqueles jovens estavam sofrendo, nós sofremos pelas consequências de um mundo que vive em pecado. Nenhum mal pode vir de Deus. Todo mal, por algum motivo, nós passamos aqui neste mundo, é consequência de um mundo de pecado. E Daniel e seus amigos, eles poderiam ter ficado revoltados com Deus com aquela situação. O texto que nós lemos diz que eles foram tirados de sua terra natal, tirados de sua família, dos seus amigos. Eles perderam a sua religião, eles perderam tudo que eles tinham. E no verso 7 que nós não lemos, nós podemos ver ali que eles perderam até mesmo as suas identidades. Eles tiveram seus nomes trocados, e os seus nomes que antes representavam adoração a Deus de Israel, agora os seus novos nomes representavam adoração aos deuses da Babilônia. Você consegue imaginar você nessa situação? Você estando aqui na igreja, cercado de pessoas que você conhece, e quando você sair daqui, por algum motivo, ao abrir os seus olhos, você está num local totalmente diferente. Você está num país onde você não entende o que as pessoas falam, onde você não consegue reconhecer o idioma, os costumes, a comida, e pior, você está lá como um escravo, você não pode sair. Depois de terem as suas vidas totalmente mudadas, aqueles jovens foram submetidos a novos costumes, a novos ensinamentos, a uma nova educação. Conforme nós lemos aqui, eles deveriam ser educados agora nos costumes, no idioma de Babilônia. Então novos costumes começam a entrar na mente daqueles jovens. Novos ensinamentos, novos deuses começam a aparecer para eles ali. E muitas vezes isso acontece conosco também. Nós somos criados dentro da igreja, aprendendo sobre a palavra de Deus, aprendendo sobre o que Deus espera de nós, mas quando nós saímos daqui e nós nos misturamos com o povo lá fora, nas escolas, no trabalho, nós começamos a receber diferentes ensinamentos. Nós começamos a ouvir pessoas dizendo para nós que muitas vezes nós temos que abrir algumas concessões a respeito da nossa fé, que nós temos que viver a nossa vida sem se preocupar com o amanhã, que nós temos que aproveitar enquanto nós estamos aqui, e todos os outros tipos de orientações estranhas que você certamente já ouviu das pessoas lá fora. O verso 5 diz para nós que esses jovens foram submetidos também a uma nova comida, a comida que vinha diretamente da mesa do rei. E isso para alguns pode parecer um privilégio, você comer a mesma comida que o rei come. Mas existia algo por trás, algo que não dizia respeito à alimentação. A comida que era oferecida ao rei era oferecida também a todos os tipos de ídolos de Babilônia. Eram alimentos impuros que os hebreus não deveriam comer. E agora aqueles jovens são colocados ali naquela situação onde eles deveriam comer aquela comida. E talvez se eu e você estivéssemos ali nessa mesma situação, revoltados com Deus, por termos a nossa vida mudada, nós teríamos muitas desculpas para comer aquela comida. Nós diríamos para os outros: a alimentação não é ponto de salvação. Não importa eu comer essa comida, Deus me abandonou, Ele não se importa comigo. Mas para mim, o ponto central desse começo do capítulo de Daniel é o verso que nós vamos ler em seguida. Mas nós vimos até aqui que aqueles jovens tiveram as suas vidas mudadas, eles estavam em Babilônia, uma terra de confusão, uma terra de idolatria, escravizados, submetidos a novos costumes, as novas crenças,
sendo muitas vezes forçados a adorar novos deuses. Mas no verso 8, nós lemos o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Meus queridos, Daniel, ele entendeu que ele estava vivendo em Babilônia, mas que ele não deixaria que Babilônia vivesse nele. Ele entendeu que ele estava vivendo em um local totalmente contaminado pelo pecado, mas ele não deixaria que ele fosse contaminado por isso. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nós vivemos na Babilônia do tempo do fim, um mundo de confusão, um mundo de idolatria, e nós precisamos nos fortalecer para não deixar que Babilônia viva em nós. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, mas você, meu querido jovem, precisa estar alicerçado na palavra de Deus para decidir não se deixar contaminar pelo pecado, para não ser apenas mais uma multidão. Mesmo em meio a todas as adversidades que por algum motivo você vive, ou todos os fardos que você carrega, ou todos os problemas que você enfrenta, nós, assim como Daniel e seus amigos, temos que escolher permanecermos fiéis na palavra de Deus. Assim como Daniel foi usado por Deus como um instrumento capaz de levar um rei pagão a escrever um capítulo inteiro da Bíblia, reconhecendo o poder de Deus de Israel, nós também podemos ser poderosos instrumentos, capazes de fazer com que as pessoas lá fora reconheçam o Deus a quem nós servimos. Mas muitas vezes, para a juventude, é difícil. Para a juventude é difícil sentir esse mesmo poder que Daniel sentia. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais para esse trabalho. Às vezes nós nos sentimos impotentes para realizar esse chamado. Às vezes nós nos sentimos inseguros de estar aqui à frente da igreja, falando para a igreja mais importante do nosso distrito, que é a Igreja Central de Bauru. Mas eu quero falar para vocês, conversar com vocês sobre um outro exemplo de alguém que, mesmo sendo jovem, foi escolhido por Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, é a história de Deus ungindo Davi. E a partir do verso 1, nós lemos assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu lhe indicar. Então o profeta Samuel, ele recebe uma missão de Deus de ir até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como um novo rei de Israel. E Samuel, então, ele cumpre esse chamado, ele cumpre essa missão, e quando ele chega lá, na sequência do relato, e depois vocês podem conferir, ele encontra o primeiro filho de Jessé, o filho mais velho, Eliabe, o rei de Israel. Mas o Senhor, no verso 7, rejeita Eliabe e responde assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E Samuel estava entendendo isso naquele momento. Samuel começa a olhar para todos os filhos de Jessé, um por um. Abinadab, depois Samá, depois todos os filhos. E todos foram rejeitados pelo Senhor. Então, no verso 11, o profeta pergunta para Jessé assim: Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Veja que interessante. Davi, o filho mais novo, ele foi desacreditado pela sua própria família para ser ungido como rei de Israel. Veja que ele não estava nem presente naquela cerimônia onde Jessé ia apresentando os seus filhos para que um deles fosse ungido como rei. Davi estava onde? Cuidando das ovelhas.
Davi foi desacreditado. Nem mesmo a sua própria família acreditava na sua capacidade. Mas no verso 12 nós lemos assim: Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unge-o. Ao ver aquele menino, que foi desacreditado pela sua própria família, o filho mais novo, o caçula, que estava lá cuidando das ovelhas, Samuel recebeu a ordem divina de levantar-se e ir ungir Davi. Davi tinha cerca de 10 a 15 anos quando isso aconteceu. E mesmo assim ele foi usado poderosamente por Deus. O relato bíblico nos diz que desde esse dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Meu querido jovem, eu quero dizer para você que às vezes essa é a nossa realidade também. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais. Nós nos sentimos impotentes para falar de Deus para as pessoas. Mas assim como Deus falou para Samuel, Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus conhece o teu coração. Deus não está esperando você fazer 18 anos. Deus não está esperando você tirar a sua carteira de habilitação, você terminar a sua faculdade. Deus conhece o teu coração e conhece o desejo que há dentro do teu coração de você se entregar a Ele para ser usado como um poderoso instrumento, para ser luz no mundo de escuridão, para ser sal nessa terra, como Deus nos pede que nós sejamos. Ao lado de Deus, um jovem nas mãos de Deus pode fazer coisas inimagináveis, como derrotar um gigante que era temido por todo um exército. Um jovem consagrado a Deus, um jovem firmado nos caminhos de Deus, pode fazer com que toda uma nação adore ao Senhor, adore ao Deus verdadeiro, como esse próximo personagem que nós vamos conversar agora. 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Segunda Crônicas 34 conta a história do rei Josias. E no verso 1 nós lemos assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. O texto nos diz que Josias começou a reinar com quantos anos? Com 8 anos de idade. Eu não sei se tem uma criança aqui com 8 anos de idade. Tem uma, ela levantou a mão. Você também tem 8 anos? Imagina só, uma criança de 8 anos como essa. Como é seu nome? Como é seu nome? Miguel. Como o Miguel que está aqui à frente, se tornando agora o prefeito de Bauru, que vocês vão escolher amanhã na eleição. Imagina o Miguel se tornando o rei dessa nação. Josias, mesmo sendo tão jovem, mesmo começando a reinar com 8 anos de idade, ele fez profundas reformas em Israel. Josias, ele derrubou todos os altares que foram erguidos em Israel para adoração aos deuses falsos, aos ídolos. Josias fez com que todo o povo reafirmasse a aliança que era dele com Deus de Israel. E lá no verso 33, nós lemos assim sobre o final da vida de Josias. 2 Crônicas 34, verso 33. Nós lemos assim: Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de servir o Senhor. Pela influência desse jovem, toda uma nação serviu ao Senhor. Pela influência de você, meu querido jovem, todos os seus amigos podem servir ao Senhor. Pela influência de você, meu querido jovem, toda a sua família pode servir ao Senhor. Você é poderoso nas mãos de Deus. Veja que até aqui nós vimos alguns exemplos de como a juventude, ao longo da história, tem sido usada por Deus em todas as circunstâncias. Nós vimos que, independente da situação, assim como Daniel e seus amigos, nós devemos estar firmados na palavra de Deus.
Nós devemos estar inabaláveis no nosso propósito, que é o propósito de pregar o Evangelho. Não importa se nós somos desacreditados pelos outros, se nós nos sentimos pequenos demais para isso, se nós nos sentimos impotentes. Assim como o Senhor falou para Samuel, Deus conhece o nosso coração. E assim como Ele fez com Davi, Ele quer fazer o mesmo com os jovens da nossa geração, com os jovens da nossa igreja. Ele sabe o desejo que há no seu coração de servir. Ele não está preocupado com a tua idade. Ele não está preocupado com os problemas que você tem. Ele não está preocupado com nada. Apenas que você entregue o seu coração a Ele. Meu querido jovem, assim como Ele usou Josias, praticamente uma criança, para pregar o Evangelho para todo mundo, Ele quer usar os jovens de hoje para impactar essa geração, para impactar o mundo lá fora, o mundo que vive sem esperança, o mundo que vive perdido, o mundo que sofre as consequências do pecado, mas não tem a esperança que nós temos de uma vida eterna, que não consegue ver a salvação de Cristo Jesus pelos nossos pecados. E nós precisamos levar esse amor, levar esse Evangelho para as pessoas que estão lá fora. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, nós vamos ler algumas orientações de Jesus. Mateus 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu. Aqui Jesus estava falando primeiramente com os seus discípulos, que eram todas pessoas jovens também. Veja que desde o princípio Jesus colocou a tua igreja, colocou a sua igreja na mão de jovens que seriam usados por Ele para fazer com que o Evangelho chegasse até mim e até você. E Jesus está dizendo que nós precisamos ser luz para esse mundo, ser sal nessa terra. Essa geração está lá fora e nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos levar o amor de Jesus para essas pessoas que estão perdidas, sem esperança. Nós precisamos ser a luz deste mundo. Nós precisamos ser o sal da terra. Que nessa manhã, e não só nessa manhã, ao longo de todo esse trabalho, que você tenha a certeza que o Deus que está te chamando é o mesmo Deus que chamou muitos outros jovens ao longo da história para ser um instrumento nas mãos dele. E esse Deus que está te chamando, Ele também vai te capacitar, Ele também vai te moldar, Ele também vai te guiar, Ele também vai te proteger. O tempo é agora. O mundo lá fora está doente e eles precisam de um remédio que eu e você temos, que é conhecer o amor e a graça de Deus, que é conhecer a palavra de Deus, que é conhecer essa esperança que nós temos. As pessoas lá fora precisam de você, meus queridos, e nós, para cumprir a vontade de Deus, precisamos sentir o desejo de cumprir essa missão que Cristo nos deixou. Seja um exemplo para elas, esteja firmado na palavra de Deus e tenha a certeza que você vai fazer a diferença na vida das pessoas e que você vai ser usado por Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Nós vamos cantar o último hino, mas eu quero convidar você a começar esse trabalho no momento em que nós estivermos cantando esse último hino, que no momento em que essa música que fala da nossa missão, que fala da nossa necessidade de estendermos a mão para as pessoas, pregar esse Evangelho, que você, meu querido jovem, que fica bastante tempo no seu celular, que você pegue o seu celular, que você mande uma mensagem para alguém, que você mande uma mensagem para alguém dizendo, Jesus te ama, que você, quem sabe, peça perdão para alguém que você magoou, que você, quem sabe, aceite o perdão de alguém que lhe fez algum mal, mas que de alguma forma você impacte desde já a vida das pessoas. Cumpra a missão que Cristo nos designou.
de sermos instrumentos poderosos para fazer com que as outras pessoas enxerguem através de nós jovens esse amor, essa graça e a misericórdia de Deus. Que esse seja o nosso desejo, assim como nós cantamos, cumprir a missão, levando o amor, falando de Deus para toda a gente que precisa ouvir. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos onde nós tivemos a oportunidade de abrir a tua palavra, onde o Senhor nos mostrou que jovens ao longo da história foram usados pelo Senhor para cumprir a tua missão. E nós queremos colocar nas tuas mãos os jovens dessa igreja. Nós queremos colocar em tuas mãos as pessoas que aqui estão, para que todos nós continuemos tendo o desejo de pregar o Evangelho para as pessoas que precisam ouvir. Para que todos nós tenhamos o desejo de falar do Senhor, das tuas maravilhas, do teu amor, da tua graça, para um mundo perdido, para um mundo doente. E nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mantenha firme nas tuas palavras, para que nós sejamos plenamente habilitados para sermos usados pelo Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe todo esse sábado especial destinado aos jovens, que sirva de bênção na vida das pessoas. Que o Senhor também nos despeça agora em segurança para os nossos lares. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.